concorrentes à partida para esta quarta edição do Rally Vinho Alvarinho, a terceira prova do Campeonato Nacional de Rallys para iniciados desta temporada. Desses 50 concorrentes, 21 tripulavam os Seat Marbella do Troféu, que mais uma vez voltaram a ser os principais animadores da prova, graças à nova edição do duelo entre Pedro Azeredo e Luís Silva, agora com Miguel Valentim a interferir claramente nessa luta. Esta edição do Rally Vinho Alvarinho, organizado como sempre pelo Sport Clube do Porto, apresentou-se idêntica às anteriores, mas foi disputada em sentido inverso. Ou seja, os concorrentes este ano partiram de Melgaço e disputaram na primeira secção as classificativas de Rouças 3 vezes e de Cristóval 2 vezes, num total de 5 troços cronometrados. Depois de uma neutralização ainda em Melgaço, a prova voltou à estrada, cumprindo-se a segunda e última secção, que terminou em Monção. Mais 5 classificativas nesta parte, resultantes de 3 passagens pelo troço de Lapela e de 2 pelo Trute, este último uma inovação, pois tratava-se da classificativa da Berjoeira, habitual em edições anteriores, mas agora disputada em sentido inverso. Gualberto Marques e Redwan Cassano, tripulando um Ford Sierra Cosworth, dominaram desde o início e a luta pelo primeiro lugar não teve história, centrando-se as atenções na atuação de Pedro Leal, António Manuel, em Toyota Corolla GT, e de Sérgio Machado, João Neves, em Renault 5 GT Turbo, que terminaram a primeira secção separados por apenas 6 segundos, nas segunda e terceira posições, respectivamente. Este é o Toyota Corolla GTI de Filipe Machado e Rui Póvoas, na classificativa de Cristóval, pouco antes de se despistar mesmo no final do troço. A 18 segundos de Sérgio Machado, terminou a primeira secção Renault 5 GT Turbo de Fernando Marques e Miguel Borges a fazerem uma boa prova. Tal como João Garrido e Francisco Carrega, que utilizaram o Renault 11 Turbo de Manuel Rolo e eram sextos no final da primeira secção, à frente de Henrique Reis e José Miranda no Lancia Delta Integral. No 8º lugar, nesta altura, o Renault 5 GT Turbo de José Borges e Fimi Cassano. E no 9º, o Citroën AX Sport de Armando Ramos e Alexandre Marques, que travaram com Henrique Reis uma luta interessante. A fechar o grupo dos 10 primeiros, Luís Gonçalves e Carlos Ferreira, em Renault 5 GT Turbo. Entre os Seat Marbella, Miguel Valentim causava sensação ao impor-se a Pedro Azeredo e a Luís Silva. Azeredo, acompanhado por Luís Lisboa, não tinha o carro nas melhores condições e perdia, na fase inicial da prova, algum tempo para Valentim e também para o seu companheiro de equipa, conterrâneo e rival crónico, Luís Silva. Um pouco mais distanciados, Jorge Bica e José Ferreira mantinham-se na 4ª posição entre os concorrentes do Troféu Marbella. Imagem já de Gualberto Marques, intocável no comando na segunda passagem por Cristóval. Pedro Leal em excelente andamento, com o Toyota Corolla a consolidar a sua segunda posição. E ainda Sérgio Machado e João Alves, sempre os mais rápidos entre os Renault 5 GT Turbo, observados com atenção por João Pinto e Filipe Fernandes, uma dupla candidata aos lugares cimeiros que foi vítima de violento despiste na primeira classificativa, ficando condenados a ver passar os seus rivais. Fernando Guimarães a não conseguir aproximar-se de Sérgio Machado. Estes são Paulo Costa e Carlos Mateus, que conseguiram nesta primeira secção levar o Renault 11 Turbo à 5ª posição. Apesar de terem furado na primeira passagem por Cristóval, impuseram-se a João Garrido e ainda a Henrique Reis, que teve um ligeiro despiste na última passagem por Rouças, danificando a frente esquerda do Lancia. Também José Borges e Fimi Cassano a tentarem manter o contacto com os da frente. O mesmo pode dizer-se relativamente a Armando Ramos no pequeno Citroën AX Sport. E ainda relativamente a Luís Gonçalves, que vamos ver com o Renault 5 GT Turbo a braços com problemas no turbocompressor que não conseguia fornecer a pressão necessária. Na guerra particular dos Marbella, tudo na mesma. Miguel Valentim a comandar, impondo andamento fortíssimo, como se pode ver.
Pedro Azeredo e Luís Silva continuavam na perseguição de Valentim. Azeredo, aqui em dificuldades na travagem, terminou a primeira secção em terceiro, a 7 segundos de Valentim e a 3 de Luís Silva. Aqui está Luís Silva e a seguir vamos ver Jorge Bica, também sem perder o contacto, a manter-se a 11 segundos do primeiro no final da primeira secção. Gualberto Marques já na neutralização de Melgaço, à qual chegaram apenas 44 dos 50 concorrentes que haviam partido horas antes. Pelo caminho ficaram, para além de Filipe Machado e João Pinto, que já referimos, Armando Silva, que bateu violentamente no carro deste último, provocando uma interrupção da prova. De novo na estrada, foi neste troço, Lapela, que tudo se decidiu. Sérgio Machado ficou à vontade no segundo lugar, pois Pedro Leal, que de manhã tivera problemas com a caixa de velocidades, decidiu substituí-la e acabou por penalizar 2 minutos no controle de chegada para a primeira passagem, ficando arredado dos lugares da frente. Fernando Marques contentou-se com a terceira posição, não conseguindo ganhar-lhe o tempo. E Paulo Costa, apesar da falta de pneus com que se debateu, não só mantinha a quarta posição, como tentava ainda aproximar-se dos Renault 5. Por seu lado, Henrique Reis, valendo-se do forte argumento que é o Lancia Delta, conseguiu roubar a quinta posição ao AX de Armando Ramos. Também entre os Marbella quase tudo ficou decidido na primeira passagem pela Lapela. Azeredo, já com o carro operacional, venceu, relegou Luís Silva para a segunda posição e aproximou-se perigosamente de Miguel Valentim, que viria a ter um ligeiro despiste na classificativa seguinte, descendo para a terceira posição. Jorge Bica andou bastante bem na segunda secção, mas acabou por ser obrigado a desistir na penúltima classificativa devido a problemas de motor. Imagens agora do troço de Trute. O Alberto Marques já em ritmo ligeiramente mais lento, com a prova controlada. Sérgio Machado também com o seu lugar já assegurado. E igualmente à vontade Fernando Marques, tanto mais que Paulo Costa, na sua tentativa para chegar ao R5, fez um tete precisamente aqui. Paulo Costa prossegue, mas perdeu já muito tempo. Mesmo assim, manteve no final 7 segundos de vantagem sobre Henrique Reis, que foi quinto. Sérgio Machado foi, portanto, segundo a 1 minuto e 35 segundos do Alberto Marques, Fernando Marques terceiro a 2 minutos e 1 segundo e Paulo Costa quarto a 2 minutos e 31 segundos. Aproveitando principalmente o seu à vontade nesta classificativa de Trute, Pedro Azeredo manteve Luís Silva à distância e venceu entre os Marbella. 7 segundos apenas separaram os dois, com Miguel Valentim em terceiro a 23 segundos de Pedro Azeredo. Terminada, portanto, a terceira prova do Nacional de Iniciados desta temporada, com mais uma vitória relativamente fácil de Gualberto Marques. Não posso dizer que foi difícil, foi como os outros, portanto tive que andar para essa discussão do final, é que andei um bocadinho mais devagar, mas o resto correu tudo bem. O carro falhava um pouco no final, porquê? Não sei ainda, mas falhava um bocadinho, para aí às 4.000 rotações, mas não sei porquê, não descobrimos ainda o que era, mas nada de especial. De qualquer modo, não teve influência na classificação? Não. Mundial de Rally.